Audioblog. Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Audioblog. Pois é, ele era filho adotivo, né? O Steve Jobs era filho adotivo, os pais dele entregaram-no para adoção porque queriam que ele fizesse uma faculdade. E recentemente, alguns anos atrás, ele foi paraninfo de uma turma, os vídeos estão no YouTube, é só você procurar. E nesse discurso de paraninfo, ele fala exatamente sobre isso. Meus pais achavam que não teriam condições de me criar e me deram a pessoas que teriam condições de mandar para a faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu cursei durante algum tempo com um certo sacrifício. E existe uma lenda que diz que ele comia muitas maçãs porque ele tinha pouco dinheiro às vezes, e ele comia muita maçã, por isso que a Apple é a Apple, né? Ele fez uma meio que dieta de maçãs durante um tempo, mas a gente não sabe se isso é real. E lendas urbanas. E acabou que ele cursou um tempo e depois ele parou e ele se tornou, o conhecimento dele extravasou as barreiras universitárias e acadêmicas, e ele se tornou um grande executivo, um grande técnico, uma pessoa com uma técnica e com conhecimento enorme para fazer, criar e desenvolver tecnologias. Hoje nós sabemos que a Apple, claramente pelas notícias e pelos indicadores financeiros, é uma das empresas que mais fatura no mundo hoje, é a empresa mais valiosa dos Estados Unidos hoje. Vale mais do que a Receita Nacional dos Estados Unidos. Sim, nós já demos essa notinha aqui. Exatamente. Então, Steve Jobs, além de tudo, ele teve a ousadia de inovar na tecnologia, inovar no formato. Ele teve a capacidade de criar o iPod, que é uma releitura extrema do formato que se ouve música, né? Aí a Sony entrou pelo cano porque ela era líder no mercado com os Walkmans, né? E com os Discman, não bastando a revolução dos equipamentos de computação e o próprio software que usa de sistema operacional, que é infinitamente melhor que o Windows. O Windows trava 10 vezes por dia. Um Mac, um iMac ou um MacBook, eu uso há 4, 5 anos, ele trava 2 vezes no ano. Além de tudo isso de bom que o Steve Jobs fez, ele criou o iPhone, que é uma junção é um sistema de touchscreen que junta iPod, que junta meio que um iPad junto, porque você ali lê notícias, você navega, você lê livros, tudo no iPhone. E é um telefone que me manda mensagem, você pode ver as cotações da bolsa, tem não sei quantas mil aplicativos desenvolvidos no mundo todo, que são as apps, a App Store, que é a Application Store, que é os aplicativos que você pode baixar no seu telefone, que vão desde uma calculadora HP até um medidor de pressão. Na verdade, a tecnologia dele é social, é isso que eu quero dizer, ela dá acesso às pessoas. Ela inclui. Ela inclui. Exatamente. Nossa, ela inclui. Então, o Steve Jobs é o cara. Será lembrado, assim como Michael Jackson é o rei do pop, ele é o rei da tecnologia. E vai virar uma lenda. E fiquei triste com a morte dele. Mas claro, a vida continua. Mas ainda bem que pessoas como ele passaram pela Terra. Eu escrevi um texto aqui no meu Facebook que eu quero ler. Eu escrevi ontem, quando eu soube da morte dele. Eu escrevi o seguinte: sentado aqui em casa, pensando sobre a estranheza da morte, sinto como se o Jobs não tivesse morrido. Há essa sensação de que pessoas assim não morrem. E elas não morrem mesmo. O capítulo 11 do livro de Hebreus na Bíblia fala sobre heróis da fé. Num dos versículos, a Bíblia declara que o mundo não é digno de algumas pessoas. Madre Teresa, Michael Jackson, Gandhi, Lady Di, Martin Luther King, Mandela, que ainda está vivo, Zilda Arnes, os apóstolos, profetas, pedras falantes, gente que se superou a dor, superou o abandono. No caso do Jobs, ele foi filho adotivo. Gente que teve fé a ponto de entregar a sua própria vida, como a Zilda Arnes, morreu lá no terremoto, salvando vítimas do terremoto. Gente que usou a arte como mensagem, que ecoa mais do que muitos pastores pregando e berrando em púlpitos. Gente que sem levar uma arma, sem carregar uma arma na mão, pacificou uma geração, como o caso do Gandhi.
Gente que mesmo morta continua clamando pelas esquinas, as suas mensagens nunca se apagarão e as suas vidas deixaram um legado. É de pessoas assim que o mundo precisa, é assim que Deus se manifesta. A Bíblia diz que igrejas são as pessoas que manifestam a multiforme sabedoria de Deus, seja através da tecnologia, da arte, da vida, da ação social, da liderança. Jobs criou máquinas e softwares capazes de maximizar o nosso potencial. Através do iMovie, qualquer simples cidadão edita um filme maravilhoso e eterniza momentos em família. Através da ação social, a Madre Teresa imputou em corações de gente doente e pobre o amor de Deus. Como disse Jesus, tive fome e me deste de comer. Através da esperança, Mandela passou anos, acho que quase 20 anos preso, se eu não me engano, nunca esqueceu das suas raízes, nunca negociou seus princípios. Através da persistência, Martin Luther King começou uma jornada que hoje culminou com um acontecimento eterno na história, um presidente negro nos Estados Unidos. Sonhar é fundamental, mas mais importante é ter a coragem de quebrar paradigmas, que é o que nós fazemos aqui na Mais FM também. É ir contra a corrente desse mundo corrupto e medíocre que diz: não precisa, faz como todo mundo, aceita suborno. Pra que ir contra a maré? Faz como todo mundo. Não se estressa. Não se estressa. Pra que se estressar? Pois é. O negócio é ter coragem para ir contra a corrente desse mundo corrupto e medíocre. É muitas vezes ser chamado de louco, egoísta, ou, como dizem pro Marco Aurélio, tu tá aí egocêntrico agora porque ganhou o prêmio de jornalismo, tem muito ego, não sei o quê. Não é ego, é orgulho de fazer o que é correto mesmo, é alegria por fazer o que é correto. Então, às vezes a gente é chamado de louco pelas nossas escolhas, mas a gente nunca deve desistir porque o resultado acontece. E viva a criatividade, viva o novo, viva o vivo, e que bom que essa gente passa e passou pela Terra. Deus é bom, porque se essa gente esteve aqui, essa mensagem continuará ecoando, e a gente pode fazer diferente porque outras pessoas um dia fizeram. Por mais que o Steve Jobs ele tenha sido um inovador, ele usou de técnicas medievais na sua produção de conhecimento. Sim. Ele era tão controlador quanto um mestre manufatureiro da Idade Média, que, por exemplo, para fabricar um violino, ele tinha o controle sobre toda a etapa, desde a fabricação, desde o corte da madeira. Ele não era fácil de lidar não, hein? Não. A gente lê nas biografias dele que ele era às vezes temperamental, difícil, exigente ao extremo. E geralmente o mundo, como nós vemos num mundo de gente bundona, criada por pais bundões, né, que cria gente covarde, que não tem coragem de se posicionar, pessoas empreendedoras e gênios assim são mal vistos às vezes. Porque ele é arrogante, o cara é insuportável. Não é porque o padrão do cara tá acima mesmo. E o futuro da Apple, muitas pessoas questionam justamente por esse controle medieval que ele tinha. E que de não repassar tanto conhecimento, porque ele tinha um controle... Tem portas fechadas lá, né? Isso. Lá a informação não trafega tranquilamente não. Exatamente porque tem toda uma concorrência que está em cima da Apple, e se escapar uma informação, a concorrência... Copiando bonito não, né? Copiando feio, na verdade. Feio. Copiando feio. Toda cópia. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no audioblog. É hora de chá comigo. Qual que é o tema de hoje? Pois é, eu queria falar hoje sobre os puxadores de assunto. Os puxadores de assunto, assim, como eles sofrem preconceito muitas vezes na rua, no ônibus, porque... Tá chovendo hoje, Vocês conhecem puxadores de assunto? Isso, tá chovendo hoje. Que sol hoje, né? E... São pessoas simpáticas e queridas, eu adoro puxadores de assunto. Na fila, na gente fila, humana. É tão bom na fila poder ter um puxador de assunto. Alguém claro, pra tocar uma ideia. Mas muitas vezes eles são muito mal vistos. Hoje em dia eu tive uma experiência, a gente estava 2 semanas atrás no ônibus, né? Sim, no ônibus. Na nossa ação no Dia Sem Carro. E tinha uma senhora, que até ganhou um CD da Ana, a Ana colocou ela ao vivo, muito querida. Totalmente puxadora de assunto. Puxadora de assunto, ela queria muito conversar. E eu conversei com ela um pouco, fiz algumas perguntas assim, sobre o cotidiano dela, e ela respondia super empolgada, e eu comecei a perceber o olhar das pessoas ao nosso redor e como as pessoas preferem se esquivar de pessoas assim, que gostam de falar, que gostam de conversar e que querem puxar o assunto, seja sobre qualquer assunto. Então, existe realmente, assim, como eu queria falar sobre o preconceito mesmo, muitas vezes as pessoas se esquivam, né? E podem perder um amigo e amiga, o nome dela é Vanessa Chieta, todo mundo sabe. Que é uma puxadora de assunto. Que é totalmente puxadora de assunto, assim como a Letícia é, assim como eu sou, assim como o Charles é, todos nós aqui da Rádio Sul. Bom, sabe como que começou a minha amizade com ela? Nós fazendo jornalismo. Eu tinha uma matéria que eu fazia no jornalismo no primeiro semestre, e outras no quarto, no quinto e por aí vai, era tudo distribuído. E um belo dia tinha uma festa dos calouros. E eu cheguei na festa, não conhecia ninguém, todo mundo novo.
E ela assim, Ana, senta aí, me chamou pelo nome, falou, senta aqui, ó, tem uma cadeira aqui, senta aí com a gente, tem a Ana, né, teu nome é Ana. Ela é uma pessoa assim, amiga, querida, disponível. A Vanessa... Que é o personagem do filme que nós assistimos, do Tom Hanks e da Julia Roberts. Ele faz uma amiga assim, Existe né? uma menina no filme e Larry Crown é o nome do filme. A gente admirou até o comportamento dela, até falei, nossa, parece a Vanessa. Parece a Vanessa, justamente porque ela abordou, falou com ele, fez com que ele se sentisse à vontade, num ambiente que era estranho pra ele, num momento difícil da vida dele, ela abordou, ela abraçou, ela beijava e ela deu carinho, arrumou a casa dele gratuitamente. Sem cobrar nada, sem só cobrar pela amizade. E aí tu fica, o filme inteiro tu fica pensando, tá, qual é o interesse dela? Por isso, gente. Qual é o interesse dela? Mas não, ela não tem tinha interesse nenhum, era gratuito. Esses são os puxadores de assunto, esses são os puxadores. gente. Esse é o Chá Comigo de hoje. Meu Deus! Eu queria uma salva de palmas aos puxadores. Puxadores de assunto! Parabéns a todos eles! Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no audioblog. Uma ferramenta. Eu trabalhei muitos anos com Macintosh, porque a redação que eu trabalhei só tinha Macintosh. Então me acostumei muito a trabalhar com Macintosh, dentro da redação, tal, com todas as limitações dos primeiros Macintosh, não abriam alguns sites, não acessavam alguns sites da internet, enfim. Mas é uma das principais invenções do Steve Jobs, da empresa Steve Jobs. Mas tem uma invenção da Apple que para mim é, quando eu botei o olho naquele equipamento, eu pensei comigo, esse será o substituto dos jornais. O iPad? Que é o iPad. Para mim é a mais brilhante ferramenta inventada de tecnologia até hoje, Steve Jobs, que é o iPad. Até então se especulava muito que os jornais não vão acabar, porque é chato de ler na internet, porque tem que ficar na internet, tem que estar com o computador em cima da mesa. Onde você está, porque é pequenininho? Porque é pequenininho, que parece um livro, parece uma agenda, é uma agenda, no tamanho de uma agenda. Tu carregar aquilo ali, tu pode botar no lado da tua mesa no café e ler através do iPad como se estivesse lendo um jornal. Que delícia. Essa é para mim uma das maiores tecnologias dos últimos tempos, que foi um baque pro jornalismo como um todo, assim, vários jornalistas ficaram realmente surpresos. Pô, e agora? O que vem depois de Steve Jobs? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville, com o sociólogo Charles Henrique. No dia do prefeito, a crítica vai para o governador do estado. Opa! Então, Raimundo Colombo. Raimundo Colombo, nosso governador, no dia 19 do mês passado, ele esteve aqui em Joinville falando para a equipe de jornalismo da Mais FM que estaria dentro de 15 dias liberando uma verba para a construção do binário do Vila Nova, para a elevação do grade da rua Minas Gerais, no Morro do Meio, para várias outras obras e intervenções viárias aqui na cidade. Falou para a repórter da Mais FM que de 10 a 15 dias viria aqui para Joinville para assinar efetivamente essa novela do BNDES, para que a pessoa que está agora indo para Vila Nova, a Letícia mora no Vila Nova, ela sabe do problema. Não, a pessoa vai ficar 1 hora parada no trânsito. A pessoa não vai. A pessoa faz como eu, ela não vai. Ela espera até as 8 sai da 1 hora noite depois para poder ir chegar pra em casa. Tá? Até as 8 para poder ir pra casa. E agora se passaram 16 dias e nós estamos, eu já falei aqui no 103 Notícias, primeira edição, e vou falar aqui no Viver Joinville no audioblog, porque é um absurdo o governador Raimundo Colombo dar uma fala como essa apenas para acalmar os ânimos e não cumprir com o que disse. E não cumprir com o que disse, na esperança de que o joinvilense irá esquecer a fala do governador. Não se depender de Charles Henrique. Não se depender de Charles Henrique. Não se depender de Charles Henrique, da Mais FM, que também tem um departamento de jornalismo que cobra as ações do Executivo, Legislativo e também do Judiciário. Nunca mais falarão. Então fica aqui o nosso alerta para a população joinvilense, que cuidado, hein? Estão falando, mas não estão cumprindo. Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.